Oi, oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje é dos 22 livros que eu li até agora, até dia 1º de julho de 2026. E quero contar um pouquinho pra vocês quais foram os livros, quais notas eu dei e o que eu achei de cada um. Então, sem mais delongas, vamos começar com o que eu abri o ano lendo. E eu abri o ano lendo O Lado Feio do Amor, da Colleen Hoover. O Lado Feio do Amor, da Colleen, né, é sempre uma leitura mais calma, né? Não tem tanto suspense, enfim, são as histórias acontecendo e chegam no final, né? E eu gostei bastante do livro, foi um livro que me prendeu, porque eu queria entender as informações ali, né? O porquê de cada personagem de ser daquela forma. Mas basicamente é uma menina que ela vai morar com o irmão pra fazer, acho que é um mestrado em enfermagem, alguma especialização em enfermagem. E ela conhece o grupo de amigos desse irmão, que se reúnem sempre. E daí um desses caras, ela se apaixona e eles começam ali um romance entre muitas aspas, e ela tenta entender o porquê de ele ser uma pessoa tão fria, o porquê de ele ter todos aqueles bloqueios que ele demonstra e deixa muito claro pra ela desde o início. E pra O Lado Feio do Amor, eu dou uma nota 4 de 5. Achei que o final foi interessante, explicou bem as coisas, ele mudou, enfim, mas também não foi aquela coisa uau, né? Depois partimos para A Empregada, né? Era o filme que tava hypado, eu queria ir no cinema ver, mas antes eu queria ler. Foi um livro que eu li assim, comecei um dia e no seguinte já terminei, porque eu devorei o livro. E foi o primeiro que eu li no Kindle. E eu amei a experiência, assim, li muito. Quando saiu o plot ali na parte do meio que muda o capítulo e inicia a parte 2, que tu entende que ali começa o primeiro plot, é incrível. Eu achei muito bom. Não entendo quem não gosta, mas respeito. E basicamente é uma menina que ela tá em liberdade condicional e ela precisa arrumar um emprego pra se manter, porque senão ela volta pra cadeia. Então ela se candidata pra ser empregada numa casa e daí no dia da entrevista a mulher é maravilhosa e depois quando ela volta ela percebe que a mulher é na verdade um monstro, enfim, e daí vai aquela construção toda e depois tem o plot que explica tudo e é muito bom. Eu dou nota 5 de 5 pra esse e com certeza tá no meu top 3. Aí eu cometi o erro de ler A Mulher em Silêncio, da Freida também, que basicamente é uma outra versão de Verity. E o Verity eu já tinha lido e tinha amado. Então, assim, pra mim ficou uma versão ruim de Verity. E sigo muito na mesma linha, assim. Então, quem já leu Verity, eu não indico a leitura. E eu dou uma nota 3 de 5 pra A Mulher em Silêncio. Gente, são tantos títulos que eu já me perco. Aí, estando com o Kindle, tudo que eu tinha de vontade de ler, eu comecei a baixar. E daí, nisso, eu baixei o A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E eu li. Eu achei que ia ter uma pegada mais de... eu não sei explicar, sabe? Eu não foi aquilo que eu tava esperando. Eu esperava mais uma coisa de, tipo assim, de lidar com a morte, de que morrer tá tudo bem, que essa é uma coisa que vai acontecer, sabe? Tipo assim, vai não ter medo. Não não que seja algo que eu buscava pra me ajudar, mas eu achava que era mais reflexões nesse sentido. Só que, no fim, ela é escrita por uma médica, esse livro. E daí, uma médica que atende os pacientes terminais. E, assim, enfim, eu não sei, não gostei. O início eu gostei, depois desandou muito pra mim. Então, nota 1 de 5 pra A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E então partimos pra um que é famosíssimo, A Quarta Asa, que é o primeiro livro de uma, eu não sei se é trilogia, de uma coleção, eu sei que tem vários outros, né? E eu sou uma pessoa que eu não gosto de fantasia, e eu descobri que eu não gosto de fantasia por meio desse livro. Enfim, tem dragões, tem, assim, meio... Enfim, ele é bem fantasioso, e eu acho que ver um filme disso até faria sentido, mas ler o livro pra mim não, porque eu não consigo imaginar as coisas, sabe? Ele pegou muito aquele filme Divergente, sabe? Pra mim ele ficou mais ou menos naquele sentido, só que ver o filme Divergente é uma coisa, agora ler é outra, e eu não gostei muito dessa parte da fantasia, porque eu não consegui desenvolver as imagens da minha mente. E muita gente me indicou, e quando eu falei que eu não tinha gostado, ficaram tipo, como? Mas eu acredito que seja por isso. Então, este eu dou nota 3 de 5. Depois, eu precisava voltar pra Freida McFadden. McFadden, eu acho que é isso, né? Enfim. E foi o mês que a gente abriu o Clube do Livro. E a gente começou com O Namorado da Freida. Esse livro, assim, me deu vontade de ler pra entender o final, assim, eu queria muito saber. Livro de suspense me pega muito, eu leio muito rápido, então eu adoro.
E O Namorado, ele teve um plot muito bom, assim, eu gostei. Eu mudaria várias coisas no livro, mas eu gostei do plot porque eu realmente, tipo, porque ele te conduz pra entender que é uma coisa e no fim é outra. E eu achei legal. No clube a gente criticou bastante ele, mas assim, é um livro que eu leria e talvez até arriscaria indicar pra alguém. Eu dou nota 4 de 5 pra Namorado, da Freida McFadden. Depois eu quis continuar na Freida, foram acho que 3 ou 4 livros seguidos de Freida. E eu fui pra O Segredo da Empregada, que é o 2 da trilogia Empregada. Esse eu achei que ia seguir muito a mesma linha da Empregada, só que com o homem daí, né? Mas no fim, não, nada a ver. E eu gostei, assim, me surpreendeu bastante. Teve bastante envolvimento de alguns personagens secundários do primeiro livro, o que eu gostei. Mas o primeiro é o primeiro, né? Não tem jeito. Então, esse eu dou um 4 de 5 também. E então eu fui para Colin de novo, Colin Hoover, que é o Se Não Fosse Você, que lançou um filme no cinema também. Eu queria muito ver. E quando é um filme de livro, eu gosto de ler o livro antes de ir, né? Pra ver as diferenças, enfim, pra comparar. E eu fui ler o livro Se Não Fosse Você. Eu achei, assim, a história bem fora. Assim, não gostei da história. Depois que eu entendi o que ia acontecer ali, eu não gostei. E calhou que saiu do cinema, enquanto eu, porque eu comecei a ler, era a última semana que tava no cinema e eu não sabia. Aí saiu do cinema e deu certo que veio pra Max, eu acho, pra algum streaming ali que eu assino. E daí eu vi pelo streaming e eu fiquei tipo assim, tá, beleza, realmente não gostei. Eu dou um 2,5 de 5 ali, porque o enredo realmente, pra mim, assim, ficou muito fora da realidade de qualquer coisa que eu poderia imaginar. Então, não rolou. E daí eu fui pra Teto para Dois, que é Beth O'Leary, enfim, Beth, a escritora. E foi um livro grande, eu acho que desses que eu tinha lido, eu acho que Quarta Asa e Teto para Dois foram os maiores, assim. E eu gostei bastante, eu acho que poderia ter reduzido, assim, umas 100 páginas tranquilo, porque teve umas partes que foi bem enrolado, mas achei legal, a história é bem diferente, bem romantiquinha, assim, achei que foi bem massa. E teve questão de superação ali dos familiares, enfim, não tô dando muito spoiler, mas, assim, um livro que eu indico, e pra mim ele é 4,5 de 5, só não é 5 de 5, porque pra mim ele ficou muito grande com umas enroladas ali no meio. Depois a gente foi pro segundo mês do Clube do Livro, que foi Freida de novo, que foi o livro Nunca Minta. É um livro, assim, cara, que tu quer muito saber o final, mas quando chega no final tu fica tipo assim, é isso. Porque daí parece que, não sei, todo mundo é do mal? Não gostei. Ele tem pouquíssimos personagens secundários, pouquíssimos mesmo. Parece que ele não desenvolve bem, ele poderia desenvolver para outras áreas, mas não. E a Freida lança muitos livros, então eu não sei se é em razão disso ou não. Daí, eu fui dar mais uma chance pra Freida, que eu fiquei, cara, não dá. Vamos melhorar, né, Freida? Daí, eu fui ler Até o Último de Nós, também da Freida, que se passa ali numa floresta, enfim. Gente, eu acho assim que foi uma viagem na maionese. Eu dei 0,5 de 5, pra vocês terem uma noção. Assim, todo mundo morre, todo mundo é cruel, todo mundo é do mal. Aí nada a ver, assim, não gostei e não indico a leitura. Daí eu fui pra um livro de autoajuda, eu acho que se classificaria como isso, que é O Medo de Dar Certo. É um que eu via muito no TikTok. E, assim, eu acho que o início ele foi muito bom, ele faz muitas reflexões, assim, sobre o quanto a gente se auto-sabota por medo de dar certo. A gente acha que tem medo de dar errado, mas na verdade não, a gente tem medo de dar certo também, de ter que sustentar aquilo que a gente tanto queria. E, assim, eu achei que o início foi muito bom, o meio começou a contar muita história de pessoas que eu não me acrescentou nada, e o final ali, o último capítulo, eu acho que foi muito bom, foi um fechamento muito bom, muito bom. Então, acho que eu indico a leitura, mas já aviso que a parte do meio ali não vai ser muito útil. E eu até não coloquei aqui no Scooby a nota dele, mas aqui, lembrando da leitura, né, eu consigo aí dar um 3,5 de 5 em razão desse meio ser meio embolado. E a gente foi para o terceiro mês de Clube do Livro, que foi o livro Véspera, da Carla Madeira. Ela é bem famosa por aquele Tudo é Rio, que eu nunca li, e acabou sendo sorteado esse Véspera. Assim, é um livro... não sei, sabe? Eu gostei até, tipo, não foi de todo mal. Foi uma leitura bem diferente do que eu tô acostumada a ler, né? Eu gosto muito de suspense, de romance. Então, saiu bastante disso,
mas eu achei muito tragédia, muito tudo ruim o tempo todo, sabe? Então isso não me animava a pegar e querer continuar lendo. Mas a gente deu. Eu nem lembro que nota que foi dado, eu acho que foi dado um 2 ou 3 de 5 no clube. E eu não indico a leitura, eu acho que o Tudo é Rio, que talvez não, que é mais famoso, talvez seja melhor. Mas daí eu fiquei com o abuso da Carla Madeira, né, por causa desse livro. E se foram 11 livros já, vamos para os últimos 9 livros, que eu abri com um... Ai, gente, que foi um caos instalado, tá? Que é O Peso do Pássaro Morto. Também vi no TikTok, assim, eu achava que era super motivacional. Gente, é uma tragédia a vida de uma mulher que é, tipo assim, ruim do início ao fim. Então, assim, ó, 0 de 5. Sério, não sei o que a pessoa tinha na cabeça quando escreveu isso. E eu até entendo que umas partes era meio crítica social, mas assim, gente, não. A sorte que ele era meio prosa, meio poesia, e daí ele era só os cantinhos, assim, das páginas. Então foi uma leitura bem rápida, por isso até que eu não desisti. Porque daí já tava, tipo assim, mais da metade que eu vi que o negócio não ia desandar, não ia andar, né, que só ia piorar. E daí eu resolvi, não, vou terminar de ler e deu, sabe? Depois tenho Com Amor, Mamãe, que foi muito bem falado também, eu gostei bastante, achei a história muito legal, muito diferente. E tá tapado aqui o nome da autora, que eu fiz os prints do meu Scooby. Até vou deixar o meu link do perfil do Scooby aqui, caso alguém queira me seguir lá. E quem não sabe o que é Scooby, não é uma rede social, mas é um perfil que tu cria e tu faz a tua estante virtual. Então tu coloca os livros que tu tá lendo, que tu quer ler, os livros que tu leu, tu faz as tuas resenhas, se tu quiseres, dá nota, enfim. É bem legal, até pra te lembrar quantos livros tu leu. Porque se eu não tivesse o Scooby esse ano, eu não saberia quantos livros eu já tinha lido. Enfim, Com Amor, Mamãe, eu achei muito, muito legal, indico a leitura. Não lembro exatamente a história agora, mas é muito legal, tá? Muito legal mesmo. E daí eu fui para A Cirurgiã, que tava muito bem falado no meu TikTok também, nesse TikTok de leitura, de leitora. E eu não gostei, gente, não gostei da Cirurgiã. Eu acho que eu dou um e meio de 5 estrelas. Eu acho que, sabe, desenrolou muito mal e ali faz sentido o medo dela, mas assim, ela passou o livro todo com muito medo de, tipo, perder a licença de ser médica, blá blá. E assim, nem tinha sido tudo aquilo, sabe? E daí no fim. Ai, não. Leiam se quiser, mas eu nem indico a leitura, porque assim, é um rolo bem desnecessário, sabe? E eu acho que eu dou um e meio de 5 pra ele. Aqui eu precisava, depois do Peso do Pássaro Morto e a cirurgia, eu precisava de algum livro pra me animar de novo. E daí começou a aparecer muito pra mim o Querida Debbie, da Freida. E eu falei, gente, mas Freida de novo? E parece que eu sou meio viciada em Freida, aparentemente, né? E eu falei, cara, eu vou dar a chance pra Freida de novo com essa Querida Debbie. E, gente, foi muito surpreendente a leitura, eu gostei muito, tô indicando ali no Clube do Livro. Elas não estão ligando muito pra ele, porque elas estão com o ranço da Freida. Mas, gente, muito bom, tá? Indico a leitura. Eu achei muito, muito legal, Querida Debbie. Daí eu fui para um livro católico, que é A Imitação de São José, que é um livro da Biblioteca Católica. Ele é um livro curtinho, mais bibliográfico, né? Mas também achei legal, também achei interessante. Foi uma leitura bem válida, só que eu não posso indicar porque ele é a partir da Biblioteca Católica, então só vocês comprando por lá. E daí eu li gente, que, olha, eu acho que foi o meu xodó do ano, tá? Que foi Mil Beijos de Garoto. Gente, por que eu não li esse livro antes, tá? Esse livro é daqueles que tu tem vontade de comprar, mesmo lendo no Kindle, tem vontade de comprar o físico só pra ter. Porque ele é muito fofo, gente. Ele é, tipo, tem umas tragédias no meio, tem umas tragédias no meio. Mas assim, ó, o final, eu acho que a partir dos últimos 3 capítulos eu só chorava. Assim, ai, gente, eu amei o livro, tá? Eu não sou de chorar com livro, e esse eu me desidratei de chorar. E foi muito bom, indico a leitura. Então, fomos para o 4º mês de Clube do Livro, que foi com o livro Os Mentirosos. Ele também tem acho que tem uma série até desse livro, enfim, que conta ali os primos de uma família rica, que daí eles incendiaram uma casa, a casa que eles passavam o verão, porque as mães ficavam brigando pela herança, enfim. Não é um livro que indico, sabe, não curti muito esse livro. A gente criticou bastante ele no Clube do Livro, inclusive, e nota, olha, 0 de 5, tá? Desculpa, autor, 0 de 5. E daí eu precisava, depois dos Mentirosos, eu precisava reanimar. E daí quando eu reanimo na leitura, o que eu faço? Leio um da Freida. Por quê? Apesar de ter uns muito ruins, ele me faz ter, eu tenho vontade de ler,
sabe? Os livros da Freida, porque eles são livros de suspense. Então eu leio muito rápido. Então quando eu tô desanimada de leitura, eu pego um da Freida. Inclusive, se tiverem autores estilo Freida pra me indicarem, aceito indicações. Aí eu fui ler o Não Incomodar da Freida. Eu só encontrei a versão em português de Portugal e não português brasileiro. Foi um pouco irritante de ler? Foi um pouco irritante de ler. Mas assim, achei super válido. Achei que tudo conduzia pra um lado, na verdade era pra outro. Gostei, assim, foi um livro que me reanimou. E daí, pra esse, eu dou um 3,5 de 5, porque não foi um dos melhores que eu já li da Freida. E vamos para o 22º, que foi o do Clube do Livro, o 5º mês de Clube do Livro, que foi ontem o encontro ainda, e todo mundo gostou. A gente, claro, sempre critica e diz que mudaria alguma coisa, mas no geral a gente gostou muito, que foi A Última Carta, que é muito famoso. Todo mundo me dizia, eu queria muito ler esse livro há muito tempo, só que todo mundo me dizia o seguinte: esse tudo que pode dar errado, dá errado. E eu ficava, pra que eu vou ler um livro disso, né? Porque uma coisa é eu não saber e ler o livro, daí eu termino o livro. Outra é as pessoas já me dizerem isso. E daí eu pensava, pra que eu vou ler um livro de tragédia? Pois bem, caiu no Clube do Livro e fomos ler. Eu achei muito legal, foi bem surpreendente, não era o que eu tava esperando, assim. E gostei de ler, foi uma leitura tranquila, não tinha suspense, não tinha nada de... tragédia tinha, né? Mas, tipo, não tinha, assim, nada que me prendesse naturalmente nele, né? Que é aquela vontade de entender o final. Mas... foi um livro que eu quis terminar de ler, ele é um livro grande. Eu também achei ali que no meio ele podia ter dado umas encurtadas, né? Mas eu gostei bastante, eu acho que eu dou um 4,5 de 5 pra ele e também indico a leitura. E essas foram as minhas leituras de 2026 até agora, né, do primeiro semestre. E já indico, né, já digo que estou lendo agora A Assistente do Vilão. Eu tô em 10% do livro. Até agora eu não criei uma opinião ainda, mas eu já vi que é fantasia. E fantasia tem a questão da quarta asa. Então, espero que desse eu goste mais. E eu sei que esse também tem uma coleção, né? Não é só um livro. Então, vamos ver se eu gosto ou não, a ponto de querer ler os outros livros ali da saga. E é isso, gente. Se inscrevam no canal. Eu sei que não tem muito vídeo, tem um vídeo 2 vezes por ano. Mas a gente tá por aqui, né? Não sou aquele canal que incomoda de tanto vídeo que manda, então tá tudo certo. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.